Pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um Periscope, dessa vez para tratar sobre um assunto que já abordamos aqui, mas que diante da nossa última aula na semana passada, tratando sobre o tema testamento, foi objeto de indagação por algumas pessoas e nós resolvemos tratar um pouquinho desse assunto aqui novamente. Boa tarde para a Andréia, boa tarde para todos que estão aqui participando da nossa transmissão. Uma alegria muito grande estar aqui. E eu quero, antes de começar a falar sobre o testamento vital, boa tarde para a Tati, para o Jorge, tantas pessoas aqui, para a Ana. Muito boa tarde aí para vocês, obrigado pelo prestígio ao nosso trabalho. E eu queria deixar um recado, primeiro um agradecimento para a empresa Ciplan Control M, que é uma empresa de software de cartórios. Boa tarde para o Augusto, para o Ademilton, lá de Manaus. Bacana estar com vocês aqui. Então, deixar o meu agradecimento para a Ciplan Control M, que é uma empresa de software de cartórios, que trabalha há mais de 30 anos no mercado, que é minha parceira. Boa tarde, Luzia. É minha parceira desde os tempos que eu estava em Campos do Jordão. Trabalha comigo aí, portanto, há quase 11 anos, é uma empresa de muita credibilidade e que apoia todos os meus projetos acadêmicos. Inclusive, nós temos uma parceria aqui no Periscope, que toda quarta-feira os vídeos que nós gravamos aqui no Periscope são remetidos para a Ciplan Control M. Eles convertem esse vídeo para o formato do YouTube e deixam disponível para quem quiser assistir após as 24 horas que fica no ar aqui no Periscope. Então, se vocês que estão vendo aqui o nosso vídeo agora ou na repetição quiserem ouvir um pouquinho novamente esse trabalho sobre o testamento vital, procurem lá no YouTube o canal da Ciplan Control M, vejam lá os vídeos. Nós já disponibilizamos 2 vídeos lá, aliás 3, um sobre ata notarial, um sobre protesto e um sobre testamento público. Não são todos os vídeos que nós temos aqui do Periscope que vão para o canal da Ciplan Control M, e sim os vídeos que nós gravamos normalmente às quartas-feiras. Então, quem quiser, acesse aí lá o canal da Ciplan Control M, que vocês vão encontrar os vídeos. E fica aqui minha gratidão para o Marcos, que é um dos proprietários, que é meu amigão, e apoia aí uma série de projetos acadêmicos meus, não só esse do Periscope, como outros também, e é muito importante ter esse tipo de apoio. Mas, entrando no que realmente nos interessa, que é o testamento vital, a pergunta que eu sempre faço quando vou falar sobre o testamento vital é: o testamento vital é testamento? Esse documento conhecido como testamento vital, ele é um testamento? E a resposta é que não, tá? Não, óbvio que não tem problema nenhum a gente chamar esse documento de testamento vital, porque ele comumente é chamado dessa maneira, muitas pessoas o chamam assim, e informalmente não tem problema. Mas para uma pessoa técnica, para uma pessoa que esteja estudando direito notarial e registral, o nome, de acordo com a resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, que nós trouxemos aqui no início da transmissão, é Diretiva Antecipada de Vontade. Tem outros nomes, tá? O nome aí é o que menos importa. O que importa é que isso é uma declaração, tá? Que você pode chamar de Diretiva Antecipada de Vontade. Boa tarde para o Vinícius, nosso colega que sempre acompanha aqui o trabalho
do Periscope. Por que é diretiva antecipada de vontade e não necessariamente escritura de diretiva antecipada de vontade? Porque a diretiva antecipada de vontade, gente, ela pode ser feita por um documento público, que é a escritura de declaração, e o que inclusive nós recomendamos, dada a seriedade desse documento, mas ele também pode ser feito por instrumento particular, se a pessoa quiser. É muito recomendável que seja feito por escritura pública, porque é um documento bastante delicado, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a participação do tabelião, com seu assessoramento jurídico, que leva a uma maior segurança desse ato, ajudará e muito ao ato produzir os efeitos desejados. Mas a diretiva antecipada de vontade pode ter tanto forma particular como pública. Então, para começar a conversa, lembrem-se do que eu falei. A diretiva, ela é o testamento, ela é um documento que pode ter a forma pública ou particular e não é testamento público, tá? E por que não é testamento público, gente? É muito fácil responder que não, né? Testamento vital é testamento público? Não, não é. É diretiva antecipada de vontade. Mas alguém aí se aventura a dizer qual é a razão pela qual o testamento vital não é testamento? E para isso, basta a gente retomar a característica mais importante do testamento. Qual que é a característica mais importante do testamento? Ele produz efeitos quando? E aqui, como o Felipe, já temos aqui várias respostas, Kleber, Andréia, o colega falou porque não segue suas formalidades. Não é a questão da formalidade é o que menos interessa no momento. O que interessa bastante para a gente aqui é o quê? A escritura de diretivas antecipadas de vontade ou o escrito particular produz efeitos durante a vida dessa pessoa que fez a escritura ou assinou o documento. Ao passo que o testamento tem como sua principal característica a produção de efeitos para após a morte. Então essa é a razão pela qual o testamento vital não é um testamento. Tá? Então daí a grande importância da gente ter esses conceitos básicos e que fique claro, gente, para quem eu sei que tem muitos colegas aqui que seguem nosso trabalho, que são tabeliães e são aspirantes a tabeliães também, sabe que uma das grandes diferenças em termos práticos também e que as pessoas se confundem a gente fala em produção para efeito pós-morte do testamento, né? Essa é uma das razões que diferenciam muito o testamento da doação. O testamento, saindo um pouco aqui do tema testamento vital, um testamento público normal, ele jamais tira a disponibilidade em vida do patrimônio pelo testador, ao passo que a doação tira, porque a propriedade é transmitida. Então, para quem for lidar com o testamento, a gente já falou disso aqui, mas lembrem-se sempre de explicar para os teus clientes que o testamento, ele não tira a disponibilidade patrimonial de ninguém, tá? Essa é uma informação muito preciosa e às vezes bastante esquecida. O testamento vital, se feito por escritura pública, tem a certidão livremente fornecida para qualquer pessoa que quiser, tá? Não lembrem-se que aquela restrição ao fornecimento de certidão do testamento público não se aplica para o testamento vital, que é uma escritura declaratória e passível de solicitação de certidão por qualquer pessoa, sem qualquer tipo de justificativa. Então, isso tudo é muito importante, são reflexos práticos. Bom, o sujeito vai lá, faz a sua diretiva antecipada de vontade, seja por escritura ou por escrito particular, e a diretiva antecipada de vontade o que é? É o documento por intermédio do qual a pessoa dispõe sobre todo e qualquer tratamento a que ela admite se submeter no caso de ser acometida por uma doença que lhe retire a possibilidade de manifestar a sua vontade. Tá? Então, toda vez a pessoa previamente já delimita a que tipo de tratamento ela admite se submeter no caso de sofrer uma doença ou algum tipo de acidente que retire a sua consciência e, consequentemente, a possibilidade de se manifestar. Tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: essa manifestação de vontade, a diretiva antecipada de vontade, abraço para o pessoal do blog Concurseiro Guerreiro, e
Professor, testamento vital com recompensa econômica pelo cumprimento. Ô Jorge, vamos lá. Testamento vital, eu não sei os números aqui vão meio rápido, eu não consegui ver que números que você colocou, Jorge, mas testamento vital não é testamento, tá? Esqueça atrelar o testamento vital a qualquer disposição patrimonial. O que a gente chama de testamento vital é uma escritura declaratória por intermédio do qual a pessoa, escritura quando a pessoa optar pela forma pública, mas é uma escritura por intermédio da qual a pessoa manifesta a quais tratamentos ela admite se submeter no caso de ser acometida por algum tipo de moléstia ou acidente que retire a sua consciência. Eu não consegui ler os numerozinhos todos que você colocou, mas uma coisa, boa tarde, Deise, obrigado pelo prestígio. Eu não consegui ver o que você pôs, mas esquece, Jorge, qualquer tipo de disposição patrimonial, recompensa, esse campo é para o testamento público, que é um outro assunto. O que nós estamos tratando aqui, que é o chamado testamento vital, não teria valor, mas... Ô Jorge, me explica uma coisa, que tipo de recompensa econômica alguém pode estipular num documento por intermédio do qual ele delimita os tratamentos que ele vai se submeter em vida se sofrer uma doença? Eu não consigo enxergar que tipo de recompensa econômica pode existir, porque esse documento que nós estamos falando aqui, ele fala o quê? Olha, eu, Arthur Delguercio Neto, se algum dia tiver uma doença, não aceito receber o tratamento tal, aceito receber o tratamento tal, enfim, são coisas... Mas, Jorge, vamos lá, uma doação condicional é outro negócio jurídico, não vamos misturar o campo de atuação. O que nós temos aqui é uma escritura de declaração, tá bom? Esquece, se você for fazer doação, doação é doação, testamento vital é testamento vital. Não vamos misturar. O que a gente chama de testamento vital é uma escritura declaratória que serve somente para a pessoa declarar quais são as vontades dela se ela perder a sua consciência com relação a tratamento médico. Se você quer deixar uma doação, um benefício para alguém, é outro documento. Aí nós vamos falar de um negócio jurídico de doação, de um ato notarial, testamento público e efetivamente um testamento, e não esse, entre aspas, testamento vital, que é uma escritura de declaração, tá bom? Esse documento não é o campo para manifestação de cunho patrimonial. Não dá para falar nisso, nessa esfera que a gente está conversando aqui. Mas voltando ao testamento vital, vou lá, faço o meu documento, entrego para algum parente de confiança, é óbvio, porque eu não posso deixar esse documento escondido, que senão ninguém vai saber da existência dele. Agora chegou a hora de utilizar o documento, e a pergunta que eu faço é: o médico deve seguir em absoluto o que a pessoa colocou no testamento vital, na escritura de diretiva antecipada de vontade? Aquilo é uma vontade absoluta, ou o médico deverá seguir outros parâmetros? Eu vou dar um exemplo concreto para vocês e que acontece muito. Testemunha de Jeová. Tá? Testemunha de Jeová é uma religião, e para esses adeptos da Testemunha de Jeová não pode ou não é aceitável para eles receber transfusão de sangue. Para eles é preferível morrer do que receber transfusão de sangue. Torna eles sujos, impuros, tá? Esqueçam o achar certo ou errado, é religião. Religião é que nem tantos outros assuntos que cada um tem uma opinião, não é verdade? Então a gente tem que pensar sempre respeitando cada um. Aí a Testemunha de Jeová faz uma escritura pública de diretiva antecipada de vontade falando o quê? Se eu sofrer algum tipo de doença ou acidente, não aceito receber transfusão de sangue. E existe até, a gente estava conversando sobre esse assunto numa aula com alunos presenciais em Campinas, e existe até um detalhe nessa questão da Testemunha de Jeová, que parece que até dá para receber a transfusão de sangue, desde que se tire um plasma do sangue. É um detalhe médico técnico, mas vamos pensar grosso modo que a pessoa precisa receber uma transfusão de sangue urgente, não dá tempo de fazer esse procedimento de purificação do sangue, ela chega no hospital, acabou de sofrer um acidente automobilístico, precisa de uma transfusão urgente, urgentíssima.
chega, Deise, é o que nós vamos responder daqui a pouquinho, chega o marido, de repente, de uma pessoa e fala, olha, minha mulher é testemunha de Jeová e tem uma diretiva antecipada de vontade falando que não aceita transfusão de sangue. Ela não vai receber transfusão de sangue porque não é a vontade dela. O médico aceita esse documento ou não aceita? Dá um filme, né? Isso daí, uma história dessas dá para virar uma novela, um filme, enfim, dá para ter um tema bastante discutido, mas existe um parágrafo que nos interessa muito na resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, que é o artigo 2º, parágrafo 2º, que fala o seguinte: o médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médico. Código de Ética Médico que diz e tem como preceito a necessidade do médico se dedicar ao máximo para salvar o quê? Qual é o principal bem para um médico, para quem trabalha com o ser humano? Alguém se habilita? O que tem de mais importante para um médico e que deve ser valorizado por esse profissional tão importante? Não é a vida das pessoas, como disse a Ana aqui agora, muito obrigado pela sua participação, a Rafaela também, a Deise, tanta gente, é a vida. Então a pergunta é, o médico vai deixar essa pessoa morrer para respeitar a realidade, a vontade religiosa dela, ou ele vai seguir o preceito do Código de Ética Médico e vai fazer a transfusão de sangue? E aí, gente, certo e errado não tem. A Patrícia aqui que está nos agradecendo, obrigado. Obrigado aqui por você estar nos acompanhando. Olha, a opinião do Arthur, tá, gente? Aí cada um tem uma opinião. Eu, Arthur, acho que também tem a possibilidade dele responder um processo, tem uma série de coisas. Eu, Arthur, se vocês pedirem a minha opinião particular, é que o médico deve ignorar esse documento e deve fazer a transfusão de sangue para salvar a vida da pessoa. Essa é a minha opinião. Eu acho que a vida é um bem muito valioso e, na minha opinião, não há religião que se sobreponha à importância da vida. Opinião do Arthur, tá? Eu respeito toda e qualquer opinião em sentido contrário. Existem pessoas que defendem que se essa vontade da pessoa não causar nenhum tipo de dano que não a ela própria, como é o exemplo clássico que nós estamos tratando, a vontade dela tem que ser seguida e ela não poderá receber a transfusão de sangue. Não tem certo e errado, gente. É uma questão de cunho particular, seguir ou não. Tem pessoas que dão um caráter mais absoluto para essa vontade, outras que valorizam um pouquinho mais a questão da vida. E não existe certo e errado. Realmente é um documento importante para se fazer, mas ele tem que ser conciliado com preceitos da ética médica. E aí, como eu disse há pouco, a opinião do Arthur é que esse documento tenha um valor relativo, porque ele nunca vai poder sobrepor o dever que o médico tem de fazer de tudo para salvar a vida de uma pessoa. Tem quem pense em contrário? Tem, eu respeito muito. Respeito muito mesmo, apesar de eu não concordar, eu acho que quem defende o contrário do que eu trato como adequado, tem muito argumento para isso. Mas é direito, né, gente? Direito tem tantas vertentes, tantos certos e errados, e ficou aqui essa discussão que eu trouxe para vocês, que eu acho que é muito importante. O testamento vital é um tema bem bacana, não só para quem trabalha no dia a dia, mas para quem está estudando para concurso, porque é um desses temas que eu chamo de tema da moda, todo mundo gosta de falar sobre isso, e eu acho que a gente tem que pensar sempre em Grande Isaías, boa tarde, tudo bem? E eu acho que a gente tem que sempre pensar, quando está tratando de testamento vital, que o importante é você estar lidando com elementos muito importantes, que você está lidando com um elemento muito importante, que é o íntimo de uma pessoa, no sentido de querer dispor a respeito de procedimentos médicos que ela vá sofrer num momento de inconsciência. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar com todo esse cuidado, com toda essa cautela, para que faça o documento com a segurança jurídica que se espera
de um tabelião ou de um atuador do mundo do direito, mas vamos dar o tratamento para o testamento vital, apesar dele não ser testamento, o mesmo tratamento e carinho que se dá a um testamento público, tá? Muito cuidado, muita cautela na elaboração e vamos tratar esse documento com a importância que ele merece, com a relevância que ele merece. Vai surtir efeito? Vamos avaliando em cada caso, mas o que é importante vocês saberem é sempre que testamento vital não é testamento, é uma escritura de diretiva antecipada de vontade. Por ser escritura, se optar, né, como eu disse, o sujeito pode optar por um escrito particular ou escritura pública. Se optar pela escritura pública, vai ser cobrado como uma escritura pública sem valor declarado, tem livre acesso para qualquer pessoa e, finalizando, ele vai ter os seus preceitos seguidos de acordo com o Código de Ética Médico. Então, o médico sempre avaliará o que está no testamento vital de maneira conjunta, uníssona com o seu Código de Ética. É tudo parte de uma única leitura. Legal, gente? Então, se ninguém tiver, eu estou caminhando para uma reta final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum tipo de esclarecimento, a gente vai encerrando. Até o final da semana a gente deve retornar mais uma vez para tratar de um outro assunto. Eu não tenho aparecido tanto nessa última semana porque o cartório aqui está realmente bem atolado de serviço, para falar a verdade, graças a Deus, é bastante trabalho, essa época de fim de ano é assim mesmo, mas até o final dessa semana a gente retorna certamente para tratar de mais algum tema voltado ao direito notarial e registral, e não deixem de seguir outros perfis que são bem bacanas também dessa área, o do meu amigão, que é o Isaías, que está aqui nos acompanhando, tratando do direito registral, a Claudinha Domingues tratando da parte de cartório de notas e protesto, assim como o Lucas, que é meu amigão também, ótimo tabelião de Jundiaí, gente que está trabalhando para divulgar o direito notarial e registral. Obrigado para o Kleber, que sempre nos acompanha, e é gente muito boa e competente que com certeza está divulgando o direito notarial e registral da melhor maneira possível, e esse é o intuito do nosso trabalho. O grupo Notas e Registros do Felipe Caricati, lá de Bauru, grande amigo também. Tem muita gente querida e boa aí trabalhando direito notarial e registral, e para quem estiver vendo agora o nosso vídeo e na repetição, sigam essa turminha que é gente do bem, é gente que trabalha firme. E a Rafaela pedindo aqui, cobro como ata, cobra como escritura sem valor declarado, Rafaela. Cobra isso daí como escritura sem valor declarado, tá bom? Essa é a maneira certa de se cobrar. Não tem previsão específica para essa escritura de testamento vital, mas ela é uma escritura sem valor declarado. Então, você cobre ela dessa maneira que você vai estar fazendo a cobrança certa. Mas é isso aí, gente. Quem quiser, então, não se esqueçam de acompanhar. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube da Ciplan Ctrl-M, minha parceira de trabalho, minha apoiadora de projetos acadêmicos. E aqui nós vamos deixar para vocês, no finalzinho, a resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, que é a que trata sobre o testamento vital. Legal, pessoal? Até a próxima. Uma ótima tarde para vocês. Bons estudos a todos e eu espero que tenha sido útil esse nosso trabalho de hoje, tá bom? Até a próxima. Obrigado.